seja muito bem-vindo. Está no programa As Lanças Apontadas. Hoje, fora de dia e fora de hora normal, estreia do programa, mas não faz mal. Comigo em estúdio Pedro Ferreira e Júlio António e por videochamada o nosso João Paulo Oliveira Costa, que neste caso não anda lá fora a lutar pela vida, só não pode estar no estúdio da BTV. Olá João Paulo, muito boa tarde. Vou já começar por ti, uma vez que estás no plano. O Estádio da Luz, a nova catedral, comemora 21 anos de existência. Quais são as tuas melhores memórias deste estádio? Tão sucinto quanto possível. Boa tarde a todos. Hoje estou a um quarto de hora do estúdio, só que assim que acabar o programa tenho uma aula e não dava tempo de vir aqui para a faculdade. Saudação a todos, aos meus colegas companheiros de painel que estão aí no estúdio, e todos os técnicos na regi e no estúdio, e a todos os benfiquistas que nos acompanham por todo o mundo, seja quando for. São várias, evidentemente, as grandes memórias, mas para mim a maior de todas, indiscutivelmente, é o dia em que festejamos o Tetra no Estádio da Luz, no jogo contra o Vitória de Guimarães. É sem menor dúvida. Depois, enfim, coisas mais pessoais. A primeira vez que levei o meu filho foi comigo ao estádio, que já foi neste, e portanto é um momento, como todos nós que sabemos que conseguimos transmitir a mística à geração seguinte. São sempre momentos muito, muito marcantes nas nossas vidas, e esse também foi para mim emocionante. E também, olha, gostei muito de estar no estádio em fila para votar, porque é um sinal, independentemente do resultado das votações, é um sinal do compromisso de dezenas de milhares de benfiquistas para com o clube, de uma maneira generosa. Eu não me esqueço disso na altura, mas digo outra vez, de ver miúdos que tinham certeza só um voto e que estavam ali na fila por horas, como eu estava com 50 votos, e portanto é admirável para mim, porque o voto deles teria pouco valor do ponto de vista do número, mas tinha o mesmo valor que o meu do ponto de vista do compromisso. E portanto, além dos jogos, também essa vivência clubística, independentemente daquilo que nessas alturas nos pode dividir, mas que na verdade estamos todos unidos pela vontade de servir o Benfica com a nossa opinião. E portanto, entre jogos de futebol, mas jogos indiscutivelmente do Tetra. Muito bem. Pedro Ferreira, as tuas memórias felizes da nova catedral, do Estádio da Luz. Também seria interessante ouvirmos o Pedro Abreu Rocha, que teria muitas. Um abraço para ele, que hoje não pode estar connosco, mas é como se estivesse. Pedro, quais foram os teus momentos de eleição vividos aqui no Estádio da Luz? Antes de mais, muito boa tarde a todos os telespectadores, particularmente aos benfiquistas, boa tarde a todos os técnicos, um grande abraço para o Pedro Abreu Rocha, que não está aqui, mas eu acho que ele deve estar, de vez em quando passa pela televisão para ver que estamos a portar bem ou não. Espero que sim. E também para o João Paulo Oliveira Costa. Dou aqui alguns jogos. O primeiro, um jogo nacional da Madeira aqui, que foi a primeira reviravolta que tivemos neste estádio. Estávamos a perder 1-0 quase perto do final, depois demos a volta ao marcador, Socota esteve muito bem. Foi aquele primeiro momento de empolgação mesmo aqui de viragem no estádio. É um jogo que não fica na história, mas para mim ficou, porque foi a primeira vez que senti aqui uma reviravolta neste estádio. O jogo com o Manchester United, com golos de Betty e Giovanni, os heróis improváveis, a primeira grande noite europeia que eu aqui me lembro de viver neste estádio também. Meia final com o Fenerbahçe, que foi assim uma loucura, estava a ver que o estádio ia abaixo, 3-1. Contra o Futebol Clube do Porto, para a Taça de Portugal, com o André Gomes, com -1, com o gol do André Gomes, que também eu preciso meter asas para vir do terceiro anel cá abaixo, sem ser a cair, a voar, para dar um abraço. E uma derrota de 3-0 com o Sporting, que o estádio, o Benfica, a equipa perdeu o jogo, o Benfica ganhou o jogo. Aliás, Pedro, é nesse jogo que o aquela grande frase, eu amo o Benfica, gritada ali com quem ninguém nos vê. Iniciou-se aí. Sim, foi muito importante. Enfim, já temos aqui história suficiente para contar histórias. Depois, a título pessoal, também é a primeira vez que trouxe cá a ver um jogo de futebol as minhas filhas, mas também outros momentos, porque depois o estádio não se esgota nos jogos, é o convívio com os amigos, é as eleições, como diz João Paulo, as Assembleias Gerais, enfim, o estádio polariza muito da nossa vida, e mesmo da nossa vida pessoal. E portanto, olha, em termos de desportivos, salientava este, eu sei que me devo estar a esquecer aqui de algum, certamente, mas assim de repente eram estes. E depois o facto de poder ter visto aqui o Jonas, ter visto o Aimar, ter visto o Rui Costa, o Cardoso, o Gaetan,
Ou seja, de repente, a ter tido a possibilidade, o Simão Sabrosa, o Micoli, a quantidade incrível de jogadores de primeiro plano a nível mundial, o Saviola, e podia continuar por aí fora, que eu vi aqui jogar e que, de facto, nos enchem de orgulho. Até mesmo em equipas adversárias. Sim, equipas adversárias também. Até mesmo em sim. equipas adversárias. Ver o Ronaldinho ser completamente secado pelo Ricardo Rocha, por exemplo. Ver o Cristiano Ronaldo a nunca marcar aqui nenhum golo. Ver o Messi a marcar aqui um golo, mas também já depois de várias tentativas, um golão, diga-se passagem. Mas pronto. Não conseguiu. São várias, são muitas. Júlio, e as tuas memórias da nova catedral, as eleitas? Tenho, enfim, algumas delas estas que o Pedro acabou de frisar também, algumas até partilhei com ele em conversa, mas claramente que a nossa catedral com 21 anos, ela, portanto, nós aqui, eu tenho as memórias de celebrarmos aqui os 8 campeonatos, já conquistados com a nova catedral. Tenho memória de celebrarmos aqui o Tetra, um objetivo que nunca tinha sido atingido na história do Sport Lisboa e Benfica. Tenho também em memória, portanto, as 2 finais da Champions League, que por acaso assisti às 2 presencialmente, e também a final dos Campeonatos da Europa de seleções, também disputada aqui com a Grécia. E, portanto, há também aqui vários eventos a nível musicais e não só. Também temos aqui um evento que foi as 7 Maravilhas do Mundo, a finalíssima das 7 Maravilhas do Mundo. E, portanto, obviamente que a nível de jogos temos aqui aquele jogo também contra o Porto, logo a seguir às cerimónias fúnebres do nosso rei Eusébio, do nosso King, do nosso Eusébio da Silva Ferreira, um jogo que todos os jogadores jogaram com a camisola do Eusébio com um sentimento de orgulho e de homenagem ao nosso King Eusébio, um jogo fantástico em que o Benfica dominou completamente o Porto. O Porto nessa altura tinha uma grande equipe, mas o Benfica fez um grande jogo. E depois nos jogos, portanto, além dos jogos que o Pedro referiu e que eu me lembro também muito bem deles, porque estive cá também, aquela meia-final com o Fenerbahçe que nos levou à final da Liga Europa em Amsterdã contra o Chelsea. Depois também, e mais recentemente, o jogo com a Juventus, um jogo fantástico da Champions League, o jogo do Manchester United, recentemente o jogo com o Atlético de Madrid, foi uma noite também, uma noite europeia a fazer lembrar as grandes noites europeias, e portanto já assistimos aqui de facto a uma série de eventos, quer ao nível desportivo, quer ao nível, portanto, mediático, se quisermos, e musicais, que nos permite dizer, portanto, isto nos envaidece. E depois um estádio que já foi por 2 vezes considerado o estádio mais bonito da Europa, em termos de futebol, e até, se não me engano, até mundial, por organizações que avaliam a qualidade e a beleza dos estádios de futebol. Depois de dizer o que ia dizer, de facto, me lembra muito bem do primeiro jogo de inauguração, aqui com o Nacional de Montevideo, em que o nosso querido Nuno Gomes bisou na partida com 2 golos, e depois o primeiro jogo oficial a nível de competições, aqui na nossa catedral, foi com o Beira-Mar, lembro-me bem desse jogo. Eu também me lembro. Zé António Camacho, o nosso treinador, e perdemos 2-0. 2-0 ou 2-1? 2-1? 2 golos do Tanque Silva. De maneira que, ora bem, de facto isto... Sabes o que é que eu me lembro bem? Da conferência de imprensa desse jogo. Sim. Depois dessa derrota, em que já havia palmadas na mesa e garantias de que íamos virar isto a vez. E depois, no jogo de inauguração, e deixa-me que eu vou aqui referir uma pessoa que já não está entre nós, mas no jogo de inauguração eu fiquei empolgado, não sei se vocês se lembram, Fialho. com uma intervenção de um grande benfiquista, José Fialho Gouveia, uma intervenção ao rubro, que nos levou ao rubro, uma intervenção cheia de benfiquismo. E depois aproveito aqui para homenagear também Mário Dias, já não está connosco.
foi um dos grandes obreiros da construção deste estádio, e com outros dirigentes à época que estavam no Benfica, como Luís Filipe Vieira, como Luís Seara Cardoso, como outros que estavam com eles, e que realmente, portanto, também contribuíram muito para a construção desta nova catedral, e estamos a comemorar 21 anos de uma catedral do futebol reconhecida a nível mundial e europeu, que é importante pelas altas distâncias do futebol mundial e europeu. Eu acrescento os meus momentos, para mim, inesquecíveis. Em primeiro lugar, a emissão especial da Benfica TV ainda não existia enquanto canal, contra o Benfica Nápoles, dois golos, um gol do Nuno Gomes e outro do falecido António Reis. Não é António? O primeiro nome. O Reis, sim, agora não me lembro do primeiro nome. José António Reis, pronto, obrigado. José António Reis. E também dois golos excepcionais. Dois golos excepcionais de um jogador que já não representa o Sport Lisboa e Benfica, e não era propriamente um titular, mas marcou dois golos que eu nunca mais me vou esquecer na vida, que foi o Raúl Jiménez, contra o Bayern de Munique, que nos dá a sensação que nós poderíamos ainda discutir a eliminatória e, quiçá, vencer o Bayern. Empatámos esse jogo 2-2 ou 3-3. 2-2. E outro que é o culminar de um campeonato, um golo marcado a passe do Ederson, que o Raúl Jiménez marca um golo ao Vitória Sport Clube, um golo fenomenal. Uma daquelas coisas que acontece em 10 anos. Do Ederson. Exatamente. Mas pronto, passando ao futuro, não às memórias. Que grandes golos. Sim. Vários golos, um do Gaetan, um livre. Folha morta, a bola, ele fez assim. O Aimar contra o Setúbal. Não, estou-me a dizer o do Aimar contra o Setúbal com o são tantos. Se formos falar em golos, nunca mais daqui saímos. O Lima, num golo fantástico. O Lima foi dos jogadores que mais gostei de ver jogar no Benfica. E grandes golos do nosso Taquara, Cardoso. Sim, Cardoso. Quer dizer, eu de facto aqui. Aquele gol do Renato Sanches, lembram-se? Sim, contra a Académica, a estreia do Renato. Coisa tal. Enfim, era o programa todo nisto já. Júlio, vou continuar contigo, mas falando do futuro imediato, que é Benfica Rio Ave no domingo, jogo de regresso à Primeira Liga, depois das competições europeias. Que cuidados há a ter com este Rio Ave no regresso da Primeira Liga? Em primeiro lugar, e há pouco não me referi, queria também saudar toda a família benfiquista que está connosco através deste programa, nossas apontadas da EVTV. Uma saudação especial ao nosso João Paulo Oliveira Costa, que está connosco via Skype, e uma saudação muito especial também para o Pedro Abreu Rocha, que embora não esteja connosco, mas está sempre presente, porque ele faz parte integrante da equipa, de maneira que para ele também um grande abraço. Benfica Rio Ave. O Rio Ave tem por hábito vir ao Estádio da Luz, dificultar-nos a vida. Querer complicar a vida ao Benfica. Algumas vezes tem complicado até. E olha, o nosso técnico Bruno Lage, da sua passagem, lembra-se perfeitamente deste jogo. Fomos contra o Rio Ave, estávamos a perder, lembram-se? Sim. E depois recuperámos, e foi aí que demos a volta ao marcador, e demos a volta, inclusivamente, à nossa posição no campeonato. Foi o arranque para a conquista do campeonato. Verdade. De maneira que o Rio Ave é de facto uma equipa que normalmente no nosso estádio faz bons jogos, realiza bons jogos. Portanto, o Luís Freire, que é o seu treinador, também tem essa experiência de vir aqui complicar. Agora, obviamente que o Rio Ave este ano nem está a fazer o campeonato que era expectável que fizesse. O Rio Ave tem 8 jogos, 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. 4 derrotas, é verdade que tem fora de casa. A primeira com o Desportivo de Aves, e depois tem derrotas com o Porto, o Sporting e o Braga. Em casa tem 2 vitórias e 2 empates. Como disse há pouco, o Rio Ave está aquém daquilo que era expectável, daquilo que se esperava que o Rio Ave conseguisse fazer. Portanto, é um jogo que vai ser difícil. Agora, o Benfica vem também de uma fase, de um jogo que nos correu menos bem, um jogo em que nós estivemos bem, mas já falámos sobre esse jogo, portanto, faz parte, portanto, já do passado. É um jogo que há de ser dissecado pelo nosso técnico e todo o plantel. Portanto, estamos a falar do Rio Ave. Certamente que o nosso técnico e os nossos jogadores, portanto, estudaram e estão a estudar muito bem o Rio Ave, e aquilo que se espera. Portanto, no próximo domingo aqui, é um grande jogo do Benfica. Um jogo à Benfica, uma vitória à Benfica.
O Benfica tem que ser superior, tem que ser uma equipa dominante, tem que entrar no jogo, de princípio ao fim, para jogar e ganhar. É isso que se espera, é isso que se deseja perante um estádio completamente, vai estar com certeza cheio de adeptos a apoiar o 12º jogador. Espero uma enchente na ordem dos 60.000 adeptos, porque é aquilo que nos envaidece, é todos nós estarmos unidos e coesos em volta da equipa e no apoio à equipa e ao nosso técnico. Pedro Ferreira, o nosso especialista em equipas contrárias, o que vale este Rio Ave nesta altura, Pedro? Olha, este Rio Ave vale sempre que estejamos muito alerta. No ano passado foi das equipas, se não mesmo a equipa do Campeonato Nacional que eu vi que jogou possivelmente melhor futebol aqui no Estádio da Luz. Jogaram sempre alto, jogaram com uma defesa subida, jogaram no campo todo. Vou utilizar uma expressão que não quero menosprezar de forma nenhuma ao Rio Ave. Jogaram como uma equipa grande aqui no Estádio da Luz, jogaram de uma forma maior do que algumas equipas grandes aqui vieram jogar. E foi extremamente difícil ultrapassar o Rio Ave. Ganhamos por mérito próprio e por erros individuais também do Rio Ave no ano passado. Foi muito difícil. O Rio Ave este ano mantém o mesmo treinador, mantém um sistema muito idêntico ao do ano passado, não está com o mesmo dinamismo. Também, atenção, na tabela classificativa já jogou com o Porto, já jogou com o Sporting, já jogou com o Braga, o que ajuda a explicar o lugar que tem na tabela classificativa. Em termos defensivos, parece-me o Rio Ave mais permissivo do que era no ano passado. E tem na frente o Clayton, que é um jogador que continua a ter o Ederlan. O Ederlan também. Que é uma figura quase mítica. Sim, e depois, exatamente, o Ederlan Santos. E depois tem o Clayton, que é um jogador que pode trazer problemas no ataque ao Benfica. Eu duvido que jogue também o Hassan de início, porque então aí seria mesmo o Rio Ave a jogar na frente com dois jogadores destacados e isso iria dar-lhes muita força ofensiva, mas alguma coisa ficaria desprotegida cá atrás. Mas eu já não digo nada. A saída do Guga também fez moça. Mas já não digo nada, quer dizer, há ali ousadia, talento e ousadia para se apresentarem-se no Estádio da Luz. Portanto, muito cuidado, muita atenção, porque continua a ter a imagem clara da exibição do Rio Ave aqui no Estádio da Luz no ano passado, que foi uma exibição de gala. João Paulo Oliveira Costa, a tua opinião sobre o Sport Lisboa Benfica Rio Ave no domingo. Mais uma vez, que cuidados há a ter, na tua opinião, com este Rio Ave? O cuidado maior que há a ter é evitar que o antijogo, que ainda agora nos vitimou em grande medida na quarta-feira contra o Feyenoord, seja desenvolvido e que nós os deixemos desenvolver. Sobre isso também hei de falar. E, portanto, o problema principal é marcarmos cedo, conseguimos marcar cedo para que o adversário não nos coloque na pressão, seguramente facilitada depois por quem dirige o jogo, de começar a esquecer-se da bola, a marcar os pontapés de baliza não os 6 segundos da praxe, mas nos 10 ou 12 pode ser. Portanto, o primeiro cuidado é perceber que vamos jogar contra uma equipa que, mesmo que jogue no campo todo, como o Pedro Ferreira há bocadinho dizia, vai jogar sabendo que um empate é um bom resultado para eles, pelo menos psicologicamente, independentemente do número de pontos, e portanto que não vem com pressa nenhuma, e quem vai ter pressa somos nós. Vimos de um jogo correu mal, com um péssimo resultado, e portanto há uma pressão, isso naturalmente coloca sempre sobre a equipa, e que eu espero que seja resolvida com golos e o mais cedo possível. Não conseguindo os golos muito cedo, o Benfica tem que ter uma capacidade defensiva melhor que a de quarta-feira, o nosso treinador bem falou disso, e tem que também ser mais eficaz na frente, e portanto é isso que nós esperamos, porque é um jogo muito perigoso, porque com o adiamento do jogo do Nacional, independentemente desse jogo estar por disputar, a verdade é que qualquer perda de pontos, independentemente daquilo que ainda se pode ganhar na Madeira, pesa na cabeça das pessoas e entusiasma os deslumbrados lá aqui do lado, e portanto é preciso ter algum cuidado. Portanto, é um jogo que tem que ser vencido, nem que seja por meio a 0 e com um golo do rabo, como às vezes o Pedro Ferreira diz-me, que é que interessa, temos que ganhar o jogo, e isso é muito importante, sabendo que, embora o Rio Ave com este jogo complete uma série difícil e a seguir venham jogos que são jogos mais importantes para ele, que seguramente que este treinador não vai ter a tática de outros treinadores, como o do Timonense há uns tempos atrás, de poupar a sua equipa para o jogo que vem assim, que é muito mais importante, e como não vai acontecer isso, e ainda bem que não, é bem do campeonato e é bem do futebol, mas como isso não acontece, isso acontece com outros que não nós,
temos que ser muito competentes, porque é um jogo muito importante por tudo, porque perdemos o último jogo contra o Feyenoord, porque não jogámos na última jornada ao contrário dos outros por causa da nuvem da Madeira que voltou a aparecer, e porque estamos a 5 pontos menos e mais um jogo por realizar do Sporting, que está de facto, a gente não gosta, mas o Sporting está numa fase onde está a vencer os jogos com alguma facilidade, mesmo que seja em cima da hora, como foi no caso agora do jogo da Taça, e portanto temos que fazer pela vida para podermos enfrentá-los à distância curta. De outra maneira será tudo muito mais complicado, e portanto é um jogo onde eu espero que a única coisa que eu tenho a certeza é que vão estar perto de 60 mil ou mais de 60 mil, e não tenho dúvidas nenhumas que vão estar a apoiar a equipa, como isso na última quarta-feira foi exemplar. O público não se cansou de apoiar a equipa até o terceiro gol do Feyenoord. O terceiro gol já nos descontos, compensa nos últimos 2-3 minutos não tenha havido o mesmo empolgamento em empurrar a equipa, mas porque era evidente que o jogo, nesse momento o jogo ficou perdido, mas acho que o comportamento do próprio público durante todo o jogo contra o Feyenoord, a perder por 1-0, a perder por 2-0, o público foi incansável em empurrar a equipa, e portanto isso vai acontecer outra vez, não tenho dúvidas. Isso é a única certeza que eu tenho para este jogo neste momento. Muito bem. Como o João Paulo falou ali de um adversário, vou passar já para o pior é impossível e vou começar por ti, Pedro. Tens um destinatário do teu pior é impossível esta semana? Tenho um destinatário chamado Varandas, Dr. Frederico Varandas, seu presidente, Dr. Frederico Varandas, que deu uma entrevista recentemente em que cavalga o facto de estar em primeiro lugar e decidiu vir comentar uma acusação que até agora tem-se mostrado débil, pelo menos a julgar por aquilo que está escrito na própria acusação do Ministério Público sobre o Benfica, e teve uma pérola muito interessante, dizendo que, claro, que também ele desconfia que aquela acusação não produza depois, ou seja, não se efetive numa condenação, mas, e aliás, a própria condenação, a própria acusação diz que não tem elementos suficientes para provar, mas depois diz, mas esta mancha nunca sairá. Eu não sei então como é que se pode limpar uma mancha a não ser estando inocente. Eu parto do Benfica, parto do princípio e quero acreditar que o Benfica será inocentado. Então como é que se pode retirar uma mancha a partir do momento em que, sei lá, os jornais, a comunicação social, o Ministério Público faz uma acusação que depois não se consegue provar? Esta ainda não sabemos, mas já está dito, já está sentenciado pelo Dr. Varandas que aconteça o que acontecer, essa mancha ninguém tirará. Pois, eu espero bem que não seja assim, mas como comecei a olhar para o meu fato, a ver se estava muito manchado, decidi também olhar para o fato do Dr. Varandas, a ver se tem algumas manchas daquelas que eu pensava que já tinham saído, mas como ele diz que uma vez manchado para sempre, eu vou lembrar aqui, se for possível, algumas manchas. Podia processar a primeira imagem, por favor, nem foi preciso procurar muito. A primeira imagem que eu enviei para a produção, se pudessem pôr, agradecia. Este era um antigo presidente do Sporting, Jorge Gonçalves, que diz que pagou em cash. Pagou em cash, mas não foi aos funcionários. Foi a equipas adversárias e não foi para ganhar, foi para perder. Coisas assim simples, ou seja, eu paguei em cash, subornei os jogadores adversários. Pronto, é uma mancha. Já está velhita aquilo, pensei que já tivesse passado, mas não está. Já agora, outra imagem, por favor, a segunda. Esta é de um caso cardinal. Isto foi um vice-presidente do Sporting que andou a depositar dinheiro na conta de um fiscal de linha para um jogo na Madeira. Olha, estão a ver, parece que afinal aquela mancha também anda por lá anda, porque acabou por não ser condenado, mas manchado está pelos vistos. Olha, já agora outra, só faz favor. Só para a gente recordar um bocadinho que depois há umas manchas que são feitas na mesma refeição, mas ocupam outras partes do fato. Esta é da mesma refeição, portanto é do mesmo personagem, só que esta aqui dizia que tinham andado a pagar a empresa do vice-presidente de espionagem a árbitros e mulheres. Não eram árbitras mulheres, eram árbitros e mulheres. Portanto, é outra mancha. Lá está. Já agora outra, que já a seguir, porque o fato já vai um bocado de coisa. Este é um empresário que confessou ter corrompido futebolistas em 8 jogos do Sporting. O empresário Paulo Silva foi o único dos 4 arguidos da Operação Casbola a falar à juíza de instrução. Não é o disto que diz. Não é uma escuta que foi posta num balneário para apanharem alguém a arrotar. Não. Foi um empresário que disse, eu fiz. Sim, fui lá e fiz. Mas isto depois, a Justiça diz que afinal, se calhar isto não sabemos se é, se não é. Olha, é outra mancha. Já agora ainda bem mais. Podem-me pôr outra a seguir, por favor.
É o Sporting que terá subornado um jogador do Desportivo das Aves no primeiro jogo do campeonato. Se não queres fazer, não faz, eles não arranjam outra coisa. Então, outra mancha, que lá está. Essas são recentes. Esta é recente? É tudo coisas bastante recentes ainda. Já agora podiam pôr outra também, por favor. É o Cashball, defesa dos Chaves, recusou 25 mil euros para facilitar a vida à base de Oste. Parece que a mancha, esta ficou a meio caminho do fato, mas mesmo assim ainda salpicou. Foi o defesa dos Chaves que diz, não, queriam pagar para eu falhar a marcação ao base de Oste. Vá dois, como dizia o outro, e pronto, é outra mancha. Mas ainda aí temos outra já agora, que o Fato ainda lá tem espaço para mais uma, pelo menos. Pode ser. Agora é o vídeo. Já não tem... mas acho que ainda lá estava outra. Se era uma capa do Correio... Já não, mas era uma capa do Correio da Manhã muito interessante, muito recente também, que ainda lá tinha outra. Ora bem, quem se apresenta com estas manchas todas... tem que ter garantias de que o fato, pelo menos, uma coisa qualquer a tapar o fato. Foi a garantia que Frederico Varandas deu em 24 segundos maravilhosos que definem para mim o que é uma proposta de um candidato à presidência de um clube. Se pudessem passar estes 24 segundos, eu gostava. Sabe uma coisa? Sabe quem é que eu tenho? Eu tenho na minha lista, para além do Dr. Rogério Alves, 2 juízes conselheiros do Supremo, um procurador da República, um juiz desembargador. Acha que estas pessoas abdicam dos seus valores? Acha que estas pessoas não vão exigir o máximo de rigor e braço de ferro na justiça no Sporting Clube de Portugal? E essas pessoas acreditam em mim. E eu também acredito que essas pessoas acreditam nele. Temos todos o mesmo grau de confiança. Eu sou do tempo em que um presidente, quando se queria candidatar a presidente do clube, dizia assim, eu tenho aqui um defesa, 2 guarda-redes, 5 pontas de lança, tenho o Van Basten, tenho o Raikar, tenho as unhas do Leão, como dizia este. Não, este traz para o plantel, além do Dr. Rogério Alves, que era conhecido, 2 juízes conselheiros do Supremo, como se fossem 2 centrais, um procurador da República, um médio para distribuir o jogo e um juiz desembargador, que pode ser um está no banco e entra para resolver os jogos, deve ser uma coisa deste género. Já tem aqui pelo menos 6 craques na equipa. E, portanto, estes 6 craques são aqueles que, independentemente do que fizerem, a mancha fica lá sempre. É a sensação que eu tenho. Ora, já vai longo. Há manchas que nem a lavandaria Sobrinho consegue limpar. Nem a lavandaria Sobrinho. Não. Júlio António, o teu pior é impossível esta semana? Olha, eu era também para falar sobre isto, mas enfim, o Pedro abordou aqui esta questão toda e não vale a pena estar a ser repetitivo sobre isto. Mas subscrevo a intervenção do Pedro. Eu ia também para falar desta intervenção, desta entrevista da tua Varandas sobre a mancha e não sei o quê, ia lembrar estas manchas todas. Mas olha, deixa-me também, iria focar noutro ponto, que é a continuidade de cenas lamentáveis que se registram nos recintos desportivos, quer em campos de futebol, quer em pavilhões, em campos de futebol, desde a formação até campeonatos séniores, que é uma vergonha. Tudo isto continua impune. Cenas de pancadaria, a provarem todas uma grande falta de civismo, uma grande falta de ética desportiva e realmente tudo isto não tem fim se a Federação, se as entidades competentes não expulsarem da prática desportiva, quer ao nível de dirigismo, quer ao nível de praticantes, as pessoas que praticam estes atos. Agora, mais recentemente, no campeonato de futebol de sénior, da divisão de honra da Associação de Futebol de Vila Real, as equipas, um jogo entre 2 clubes, o Abambris e o Mondinense. Abambris? Abambris, o Mondinense. Os dirigentes e os jogadores, desatou tudo à estalada, ao soco, aos pontapés, enfim, empurrões, agarrões, uma série de coisas que em nada dignificam o futebol, em nada dignifica os autores dos referidos atos. Mais grave ainda é que também nada dignifica quem manda no futebol, porque continua a admitir este tipo de situações. E as próprias autoridades do nosso país deveriam de alguma forma também tomar aqui posição, mas uma posição muito, se quisermos até, muito dura para com os autores deste tipo de situações e depois até com os dirigentes dos clubes onde isto acontece. Depois também, a nível de pavilhão também, agora cenas de pancadaria num jogo da 2ª Divisão de Hockey Patins, num jogo da Associação Desportiva de Valongo B com o Famalicense,
num jogo da terceira jornada da segunda divisão de Joaquim Patins, Zona Norte. O jogo terminou empatado 4-4. Portanto, logo aqui, aquela rapaziada toda que esteve no jogo, quer os jogadores, quer dirigentes, quer o staff que acompanha as equipas, aquela gente toda envolveu-se em cenas de pancadaria, quer dizer, e tudo começou com um técnico, portanto, a agredir um jogo do Valongo, técnico esse. Um jogador do Valongo, técnico esse que é um preparador físico do Famalicense, é também boxer, pugilista do Sporting Clube de Braga e membro dos Fama Boys, ou seja, lá desta, lá que existe. Enfim, são cenas que envergonham de facto, neste caso, a modalidade do Hockey Patins, envergonham quem os pratica, envergonham os clubes e, acima de tudo, envergonham a ética, o respeito e a dignidade que deve haver. Portanto, este é o meu pior impossível. Isto é, de facto, lamentável. É lamentável. Há situações destas, então, a nível da formação, em que os pais dos jogadores de clubes que vão assistir aos jogos dos seus filhos, pais e familiares, se envolvem em pancada com as equipas adversárias, com os jogadores. Logo aqui começa, de facto, a demonstração da falta de civismo e da falta de ética que ainda continua a existir e continua a haver nestes recintos desportivos. Portanto, lamento tudo isto e é o meu pior é impossível. João Paulo Oliveira Costa, qual é a tua escolha ou escolhas esta semana para figurarem no Pior é Impossível? Basta uma. Eu acompanho o Pedro Ferreira na avaliação daquela curiosa entrevista do gerente da Lavandaria Leão, mas discordo da classificação, porque não, para mim não é pior, é uma macacada, e portanto vou deixá-la para as macacadas que este programa prevê também. E portanto escolho um outro ódio de estimação, de uma pessoa mais... Porque eu ao gerente da Lavandaria Leão acho piada, apesar de tudo, ainda consigo achar piada, porque acho que é a figura do Patetinha. Enquanto for na figura do Patetinha, diz uns disparates, a gente experimenta. Há pessoas piores, eu acho. E o pior dos piores continua a ser o famigerado Jorge Nuno Pinto da Costa. Não tem nada a ver já com o futebol, porque ele foi arredado, tiraram-me do seu sossego de estar a liderar um clube há 42 anos, que era o sossego da vida dele, segundo acabou de dizer. Mas prepara um livro, já nem vou falar do mau gosto da capa, mas isso cada um faz o que quer. Se quer fotografar com um caixão, deve achar que fica bem. Não, acho que é de mau gosto, mas é o problema dele, não é meu. Sobre o livro, parece que o livro era um segredo, porque já estão a mover mundos e fundos contra as pessoas que divulgaram notícias, mas a verdade é que veja-se lá, coisa azar dos azares. Depois de tantas vezes andarem a cavalgar notícias que ainda não sabiam, parece que andaram a dizer coisas que eles não queriam que soubessem antes do lançamento do livro, para ser naquele belo espaço, agora não estou a falar a sério, no belo espaço que é a Alfândega do Porto, onde eu gosto tanto de estar. Mas não para ver um livro daqueles, evidentemente. Não sei quantas pessoas, não sei, ele tem piada porque ele disse quem é que não queria no funeral, mas não disse quem é que não queria, porque para vender o livro é querer toda a gente, né? Para vender o livro é querer toda a gente, quer fazer umas maçarocas. É muito interessante porque a questão tem a ver com o funeral. Penso que é de um mau gosto terrível andar a dizer quem é que quer e quem é que não quer. Fazer convites para o funeral, acho uma coisa extraordinária em si. Isso assim também seria mais uma cena macaca, mas a forma como ele se apresenta é aquilo como ele foi durante todo este tempo, foi dirigente do futebol, que é um homem do ódio. É impressionante como mesmo perante a morte continua a odiar ao ponto de dizer eu não quero aquela gente. E quem é aquela gente? Aquela gente são os quase 80% ou mais de 80% dos sócios do Futebol Clube do Porto que entenderam que já bastava daquilo, felizmente. E tanto que eram mais até do que desses 80%, porque nós sabemos, são factos, eu tenho todo o respeito por André Vilas Boas até eu me chatear, mas depois já tenho todo o respeito por ele, embora gostasse que ele tomasse posição como deve ser sobre o caso dos meios, é assim a coisa mais importante que lhe falta fazer. Mas a verdade é que nós sabemos que o número de sócios do Futebol Clube do Porto cresceu significativamente desde as eleições. O que significa que há uma quantidade significativa de portistas que estavam caladinhos, não atacavam o Presidente, mas também não alinhavam com o Presidente, e que agora alinham com a nova direção. Nova direção que, eu acho piada que eu tenho muitos amigos portistas, felizmente, tenho gosto nisso, e quando comentava com eles o casal Madureira, eles incluíam-se todos, por todos os lados. E agora estão uns valentões, agora como está preso e está ela sozinha, de repente ficaram todos uns valentões e de pessoas intocáveis estão quase expulsos do clube, o que também, enfim, parece que isto realmente é a roda da fortuna, não é? A roda da fortuna tem destas coisas e os Madureiras estão na volta, deram a cambalhota na roda da fortuna e, portanto, de guarda pretoriana estão quase expulsos. Enfim, são problemas dos portistas que eu não vou pronunciar.
Mas, de facto, aquilo que me parece que mostra claramente quem é a personalidade de Pinto da Costa é este homem que semeou ódios toda a vida e que olha para a morte com o ódio de dizer este não. E este não por uma razão muito simples, porque competiram comigo numas eleições e derrotaram-me, porque não há mais nada para dizer. Eles, se um competidor numas eleições é um traidor, que raio de conceito de democracia é o deste senhor? Eu sei que o conceito de democracia está mais próximo do Dr. Oliveira Salazar, ele teve quase o mesmo, eu acho que ele até governou mais tempo que o Dr. Oliveira Salazar, e portanto porque ele também, como o Dr. Oliveira Salazar, gostava de não ter oposições, não ter diferença, nem ter que ter a chatice das eleições. E portanto percebe-se perfeitamente que Pinto da Costa tinha estas reações, mas para quem se arvorou e para quem foi arvorado até pela imprensa tantas vezes como um dos símbolos do 25 de Abril, não, este homem, como mostra uma vez mais nesta entrevista, onde é incapaz de perceber o que é a democracia e o que é ter opositores quando se governa, é um símbolo do 24 de Abril e não do 25 de Abril, demonstra à sociedade nestas coisas que foram respingadas agora de um livro que quem o pagar para ler, pois há de dizer aos outros que não pagam como nós para ler uma coisa daquelas, mas saberemos seguramente mais algumas coisas, porque isso vem para a comunicação social, e de tudo, o pior e impossível é vermos como este homem, que andou sempre com o 25 de Abril na boca, mostra que é profundamente o homem do 24 de Abril. Já viram que é nós benfiquistas, estamos sempre a olhar uns para outros como traidores, quando, infelizmente, em quase todos os atos eleitorais, temos mais que uma lista a concorrer aos órgãos sociais do nosso clube. Eu tenho com muito orgulho esta circunstância, acho para mim, muito me envaidece. Também no Benfica temos quase sempre eleições disputadas desde os anos 60 e os anos 50 do século XX, não é? Desde há 20 anos ou desde há 5 anos. E isso não nos dá ninguém. Tivemos disputas muito acesas, continuamos a ter discussões muito acesas em torno desta direção, mas ninguém chama traidor a ninguém. Toda a gente sabe que quer o melhor para o Benfica e respeita e percebe. Todos têm o direito de contribuir e todos têm o direito a certo momento de dizerem não concordamos assim, queremos de uma maneira diferente e vamos a votos para ver. No Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa era outro. Era uma coisa mais fechada e uma coisa contra a democracia, e quando veio a democracia levou um arraso de 80%. E isso ele de facto nunca vai perceber, e lá ficará com os seus amiguinhos, alguns à volta do caixão, se for o caso. É uma coisa que eu acho patética, uma pessoa estar a discutir quem é que vai ou quem não vai ao seu funeral. E assim vamos para o intervalo, voltamos dentro de poucos minutos para a segunda parte de As Lançapontadas. Até já. Segunda parte de As Lançapontadas, vamos continuar com as rubricas. Júlio António, vou começar por ti para o Nem Tudo é Mau. Muito bem. Como habitualmente é uma rubrica que eu gosto de parabenizar as nossas equipas, os nossos atletas, e vou continuar nesse meu registro. E queria aqui parabenizar a nossa equipa que teve na Youth League, no jogo com o Feyenoord, uma vitória por 2-0, um grande desempenho e um grande jogo por parte dos nossos jogadores, dos nossos jovens jogadores, a mostrarem toda a sua qualidade e toda a sua capacidade de jogo. Num jogo que venceram por 2-0, mas podia ter marcado 4 ou 5 golos. Foi de facto um grande jogo desta nossa jovem equipa da formação. Portanto, queria parabenizá-los por isso. Também parabenizar a equipa da Hóquei Patins feminina pela conquista, pela 11ª vez da Supertaça de Hóquei Patins feminino, num jogo em que golearam o Tujal por 6-1, numa final disputada no pavilhão Multiusos de Odivelas. Portanto, também aqui a nossa equipa da Hóquei Patins feminina a continuar a sua senda de êxitos e de vitórias e de grandes jogos, e portanto também parabéns para elas e para toda a equipa técnica do nosso grande Paulo Almeida, do nosso Mister Paulo Almeida e toda a equipa técnica que o acompanha, e o staff também, como é óbvio, porque nada se vence sem haver de facto um grupo de trabalho muito coeso e unido em volta de uma equipa que disputa o jogo no campo ou no pavilhão, e é isto que acontece. Depois também parabenizar aqui a nossa equipa de handball, que venceu a equipa eslovaca do Tatran Prešov por 24-16, e é o seu terceiro jogo, terceira vitória consecutiva. Portanto, e estamos a liderar o grupo C com 6 pontos também. A nossa equipa de handball, o que é sempre importante, a equipa de handball nesta Liga Europa de handball, e poder de facto também começar a ter resultados positivos, porque é uma modalidade que nós há alguns anos estamos arredados em termos de títulos
nas competições internas, e gostaríamos de facto que a equipa de handball conseguisse de facto os títulos nas competições internas que disputa. Depois também, já falámos há bocado dos 21 anos do estádio, mas parabenizar aqui o Benfica, a Benfica Estádio, pelos seus 21 anos de existência, e portanto aqui os parabéns é também para toda a família benfiquista, para todos os adeptos, para todos os sócios. Portanto, os parabéns para a grande família Benfica pelos 21 anos da nossa catedral, e depois também, aqui para terminar, o Benfica é o clube português que mais receitas encaixou, mais dinheiro, se quisermos, encaixou até ao momento nas competições europeias desta época. Portanto, a sua participação na Champions League e os resultados que tem obtido, o Benfica já conseguiu, portanto, arrecadar, como se costuma dizer, um valor perto dos 47 milhões de euros, o que é sempre muito bem, estando o Benfica no 16º lugar do ranking da UEFA. Portanto, era isto que eu tinha para dizer, nem tudo é mau. João Paulo Oliveira Costa, o teu nem tudo é mau esta semana, por favor. Eu também costumo muitas vezes falar dos bons resultados, sobretudo das outras modalidades nesta rúbrica, mas o João António falou muito bem. Eu tenho uma história tão bonita que eu não resisto a contar uma outra história. Se querendo primeiro chamar a atenção para a época excepcional do nível europeu que está a fazer o Vitória de Guimarães no futebol, que está muito a ajudar ao ranking de Portugal na UEFA, e para dar os parabéns, porque estão a jogar muito bem na Europa, 8 vitórias seguidas, e acho que isso é um feito importante, acho que até é recorde, e portanto é um feito importante, e temos que saber que isto há estas coisas que os nossos rivais também alcançam, que não nos deslustram e que são muito dignas para eles próprios. Mas a minha história tem a ver com Miguel Sousa Tavares. Miguel Sousa Tavares também se zangou, não foi só o Pedro Ferreira, nem como vão ver, não fui também só eu, que vou tratar da macacada daqui a bocadinho, que se indignou com aquela entrevista disparatada do Sr. Varandas, armado em deslumbrado patetinha, que não me embriaguez, mas já esses qualificativos ficam para depois. O que é interessante é que Miguel Sousa Tavares, ficou indignado, não pelas nossas razões que nós ficámos, mas ficou porque ele falou também do Porto. E então Miguel Sousa Tavares veio dizer que não houve apito dourado nenhum, homem, coisa tão tenrinha de ouvir e de ler e de quase chorar. Não houve apito. Ele diz que a única coisa que ficou provada foi uma prostituta foi um árbitro ter pedido prostitutas ao Reinaldo Teles, e o Reinaldo Teles telefonou-me ter embaraçado ao Pinto da Costa, que não sabia o que é que havia de fazer aquilo, e que era a coisa que todos faziam. Eu acho extraordinário que se resuma o pitorado a isto. Acho mais extraordinário que o senhor já se deve ter esquecido que o país todo, uma noite, não dormiu incomodado, porque no Porto Canal abriram a telenovela dos e-mails mostrando que um árbitro tinha pedido ajuda para um exame de um filho que tinha chumbado. Isto bastou para que o país todo sentenciasse o Benfica como um clube corrupto. E, portanto, afinal, um árbitro pedir uma coisa ao Benfica, o Benfica é corrupto. Um árbitro pedir prostitutas ao Porto, pelo visto para o Sr. Miguel Sousa Tavares, só por si não conta nada, eu também acho que não, mas nós devemos ser equitativos e não cavalgar depois nas outras ondas, porque não foi só o Dr. Varandas, cavalgou na onda dos e-mails, nem foi o Dr. Varandas provavelmente quem inventou. O problema é que o que mais extraordinário é que Miguel Sousa Tavares nunca ouviu, é extraordinário, não é? Eu acho que nunca ouvi dizer que o senhor fosse surdo, nunca ouviu o seu antigo presidente a fazer de GPS para um árbitro chegar à casa dele, presidente do Futebol Clube do Porto. Para o Miguel Sousa Tavares, não é um problema que os irmãos Calheiros tenham ido de férias à conta do Porto para o Brasil. Extraordinário. O guarda-abel não existiu na cabeça do Dr. Miguel Sousa Tavares. Nem, pelos vistos, se lembra que o próprio Jorge Pinto da Costa assinou um documento a dizer que sim, senhor, que aceitava a perda de 3 pontos por corrupção num jogo do campeonato, continuando a ser campeão, porque os 3 pontos que lhe tiravam não servia de nada. E porque, apesar de a ter assinado uma corrupção, não desceu de divisão, que é uma coisa, nem sequer perdeu o campeonato, que é tudo isto. Tudo isto tem a ver com os sítios daquele tempo, mas a verdade é que tudo isto aconteceu. Tudo isto aconteceu objetivamente. Do Benfica, eu voltarei ao assunto, do Benfica até agora tem pressões, tem desconfianças, não tem um facto provado. Um facto provado tem a ver com verdade desportiva. A única coisa que o Paulo Gonçalves, que é a única figura da Universo Benfica, foi acusado, foi tentar dar uma camisola a um cascol para saber notícias sobre um processo em que o Benfica era vítima, como está aprovado, que é o dos e-mails. E não tem nada a ver com a obtenção de vantagens desportivas, seja no que for. Portanto, é bom que seja bem claro.
Agora aqui no Futebol Clube do Porto é pagamentos a árbitros. Nós vimos o Miguel Sousa Tavares, todos, o Vítor Bahia a defender fora da área com a mão e aquilo não ser nada, também, claro, que não ia não ser expulso, isso não há problema nenhum. O Benfica marcar um gol limpinho, que ganhava uma supertaça nas Antas, e o gol ter sido anulado e vamos perdê-lo no desempate em Paris, claro que isso nada tem a ver com apitos dourados, nem com coisas nenhumas, e muito sobretudo o GPS do Pinto da Costa é também uma coisa que ele nunca ouviu, apesar de todos nós termos ouvido, tantas vezes, quantas quisermos, suponho que ainda está na net. E portanto isto nem tudo é mau, é porque eu acho que com tanta candura perante o apito dourado, eu estou convencido que mais dia menos dia, porque já estamos a vindo, já faltam 2 meses para o Natal, que daqui a uns dias vamos poder ver em direto a carta ao Pai Natal do Sr. Miguel Sousa Tavares, que é uma carta muito bonita. Muito bem. Pedro Ferreira, o teu Nem Tudo é Mau, por favor. Olha, o Nem Tudo é Mau tem que ver com o avivar das memórias. É um bocadinho como o João Paulo. É sempre bom recordar, que é para não nos esquecermos daquilo que passamos durante 40 anos, agora que se acusa tanto o Benfica, mas de repente é uma acusação até agora completamente pífia. Convém recordar alguns episódios, sei lá. No outro estava uma revista, um jornal, que é o Aves e o Benfica e o Aves, e alguém pergunta no balneário, então o dinheiro chegou, e depois, não chegou, indício. Bom, eu estou aqui ao pé de um antigo dirigente esportivo, sabe de antemão que muitas vezes há dificuldades de tesouraria. E também falei com imensos jogadores que diziam que muitas vezes, isto noutros tempos, anos 70, 80, esperavam pela véspera dos jogos, quando iam jogar contra os grandes, ou final da época, para ver se a direção do próprio clube se apresentava com alguns ordenados que estavam em atraso, que era para... Jogos grandes, a receita... Que era para pagar isso. E alguns perguntavam, podia ser isso, mas isso sou eu que não percebo nada. Quem percebe isso são os especialistas lá da bola. E depois, quando alguém diz, não há dinheiro, isto é indício de qualquer coisa. Há uma coisa muito interessante nestes jogos com o Aves, porque eu lembrei-me de uma série de outros jogos com o Aves de outros clubes. Mas depois é a questão do Vitória de Setúbal, que também achei particularmente interessante, porque avivou-me, sei lá, estávamos para aí 17, 18 de abril de 2016, era um jogo importantíssimo com o Vitória de Setúbal aqui em casa, e estava aqui a ver, que para não me enganar na data, era mesmo esse, e de repente a coisa, nos descontos, a coisa podia ter corrido mal, o Arnold, que era um ponta de lança do Vitória de Setúbal, falha um daqueles golos que nós estávamos a ver, isto pode entrar. Aí o homem falha o golo, eu fiquei satisfeito. Vamos estar, ficou todo satisfeito. Os jogadores do Setúbal fizeram aquele ar de quem diz, caramba, falhamos um golo, mas o Arnold em particular chorou desalmadamente com o golo falhado. Eu perguntei-me porquê. Era um jogador que estava particularmente incentivado para marcar o golo, queria marcar o golo, falhou o golo e chorou desalmadamente. Lembrei-me desse pormenor. Se eu tivesse a capacidade de dedução de alguns romancistas, João Paulo não é contigo, por exemplo, era com outro romancista que referiste há bocado, e muitos outros que aí andam, naquele choro eu teria lido outras coisas. Mas como não tenho essa capacidade de dedução, não posso deduzir. Mas lembro de uma capa de jornal, que se pudessem pôr agora, por falar em Setúbal, uma capa de jornal, que pedi à produção que pusesse, que esta foi o que li, estava ali, portanto, não deduzi, li, Sporting tentou comprar o Guardião Sadino, guarda-redes suspeito na Taça da Liga. Mensagens revelam indícios. Olha, isto era com o Sporting. Eu lembrei-me disto agora. Não é bem uma nódoa. Não é. Porque as nódoas nunca caem nos melhores panos. É verdade. Não é uma nódoa. Mas é uma memória que eu tinha sobre questões do Setúbal, agora que se fala tanto em Setúbal. E são mais ou menos da mesma época estas coisas, porque andamos a buscar coisas 16, 17, 18, 19. Olha, tínhamos aqui esta ainda também. Mas até ao fim do programa é só tirar coelhos da cartola, se for preciso. Não é? Mais para aqui é disto. Muito obrigado, era só isto, nem tudo é mau. Eu gosto deste reavivar de memória. Este puxar pela memória é excelente. Muito bem, Júlio, vamos passar para o Cenas Macacas. Quais são as tuas... Perdão, quais são as tuas escolhas para esta rubrica? Tinha aqui três registros, para ser muito rápido. Uma delas é com... Eu não estou a implicar com o tempo que estão a gastar ainda. Tem como protagonista o presidente de um clube que é aqui o nosso Pedro Ferreira, do Nottingham Forest e da SAD do Rio Ave, o senhor Evangelis Marinakis, que, enfim, num jogo do Nottingham Forest, ele, após o jogo ter terminado e os árbitros iam a passar, portanto, no acesso às cabines,
o senhor lembrou-se, e eu agora tenho que dizer isto, porque é a única maneira de se perceber, o senhor lembrou-se de mandar uma cuspidela para o céu no momento em que a equipa de arbitragem estava a passar. Coincidência. Portanto, uma coincidência, não foi, uma Júlio? coincidência. Era como aqueles que telefonavam para o senhor que as tinha na arca frigorífica escondidas. Uma coincidência. Acabei de apitar um jogo. Podem mandar fruta com café com leite. Foi uma coincidência. Era destas coisas. De maneira que, tal e qual. É uma coincidência mesmo. Quer dizer, outra coisa não seria. Obviamente. E, portanto, isto foi na Premier League. O que é que aconteceu? O senhor foi suspenso pela Premier League por 5 jogos. É claro que ele, em sua defesa, ele justificou a atitude porque tinha portanto, a garganta seca e que lhe provocava uma tosse horrorosa por ter fumado muitos charutos nesse dia. De maneira que esse era o porquê de ele ter cuspido, enfim, naquele momento. Depois outra também que tem a ver de facto, com o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Posso? Lembras-te que tivemos um presidente do Sporting que andaram uma semana a discutir se era vapor, se era cuspo, o que ele tinha feito também na direção de uns dirigentes. Sim. Olha, estás a ver, é a mesma coisa. Esse foi para o charuto, o outro foi para o vapor do vapor, lembro. Opa, que espetáculo. Gente fina. Uma semana. Gente coisa é outra fina. Gente coisa é outra fina. Também o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar o processo de inquérito relativo ao jogo Estoril Futebol Clube do Porto, da época de 2017-2018. Vocês todos se lembram disso, não é? Sim, o jogo interrompido. O jogo que demorou mais tempo da história. O jogo foi interrompido, os Super Dragões invadiram o terreno de jogo, acabaram com o jogo. Por coincidência, o que é que o Porto fez durante esse intervalo? O Porto, durante esse intervalo, pagou uma dívida ao Estoril. Perto de 800 euros ao Estoril. 800 euros não, 800 mil. Estou a ser simpático. Estou a ser simpático. Pagou uma dívida. Na altura tinham isso. Quando ele saiu, é que lá deixou 800 euros. Era ao Estoril, de facto. Mas tudo isso foi considerado normal pelas existências do futebol e pelo Conselho de Disciplina, que decidiu arquivar isso, até pela própria imprensa. Tudo isso portanto, isso não são manchas nenhumas, quer dizer, são coisas normalíssimas e que, de facto, há alguma imprensa, nomeadamente aquela anti-Benfica, que considera tudo isto normal. Só o que é que o Benfica é que é logo para ser julgado no Tribunal da Praça Pública, nos tribunais populares que eles têm ali, aqui bem perto, um certo determinado grupo de imprensa que faz lá os seus tribunais populares nos seus programas de televisão. E depois também, para acabar, de facto, esta macacada, isto é uma macacada, de facto, é o lançamento do livro do Sr. Pinto da Costa, e onde ele fala de muitas coisas e fala também quando do seu funeral e das cerimónias fúnebres, não querer lá o A ou o B, querer o A e o C, quer dizer, isto de facto só pode dar uma grande macacada, aliás, ainda mais com a certeza da presença da família do macaco, vai ser de certeza uma macacada. João Paulo Oliveira e Costa, as tuas cenas macacas esta semana, por favor. As cenas macacas têm a ver com aquela entrevista inenarrável lá do gerente da Lavandaria Leão. Porque eu de facto, se eu fosse, eu percebo que o Sporting está numa fase deslumbrada. Eu percebo que o Sporting está à beira, ou acredita com naturalidade nesta altura. Pela primeira vez em mais de 70 anos pode fazer um bicampeonato. O que pode, neste momento, está à frente do campeonato, só com vitórias. E, portanto, ele pode, e consequentemente, percebo o entusiasmo dos sportinguistas em geral e que o Presidente aproveite para cavalgar, surfar essa onda. Até aí, acho que é normalíssimo e até respeitável, tendo em conta os resultados. Só que eu não sei se antes tenho muitos amigos sportinguistas, historiadores, podiam-se cá ajudar a lembrar ao Presidente, olha, que os generais romanos, quando passeavam em triunfo, na quadriga onde eles iam, com uma coroa de louros por cima da cabeça deles, e alguém a dizer, olha, que tu és só gente, não és nenhum Deus, tu és só gente. Isto. É que de repente pode ser que nos descontos levem, apareçam 2 golos do Benfica dentro da baliza e coisas no género, que acontece de vez em quando, um City desta vida a aparecer-lhes e o Alan fazer das suas. As coisas podem acontecer e, portanto, um bocadinho mais de calma era interessante. Eu, se fosse presidente de um clube que acabou de saber que fez lavagem de dinheiro, de corrupção, eu era mais contido naquilo que falava sobre os outros. Não estou a dizer que o Sporting tem culpa, ou sobretudo este dirigente tem culpa de o senhor Sobrinho e os capangas que andavam com ele e mais o outro presidente
fizeram com o Sporting, mas fizeram. Não foi no Benfica que se lavou dinheiro, foi no Sporting que se lavou dinheiro. E, portanto, acho que uma pessoa que é presidente de um clube onde se lavou dinheiro, corrupto, as coisas não deviam ter jeito, eu acho que mais cuidado. É um clube que tem 100 milhões de avanço em relação aos outros. E vir com aquele descaramento na dizer foi o melhor para todos. O melhor para um banco perder 100 milhões. Para o banco, a não ser que o banco soubesse que o Sporting nunca pagaria. Ou seja, para ser o melhor para o banco é a assunção, eu sou caloteiro. A única maneira de nós levarmos a sério a ideia de que o banco fez o melhor possível é dizer ao mesmo tempo eu sou um caloteiro e, portanto, o melhor que ele foi tirar-me aqueles 20, porque os 100 milhões não me tirava de certeza. Porque eu sou caloteiro. Não há outras. E, portanto, eu assumir-me como caloteiro é uma coisa que eu acho extraordinário. Mas é de quem está embriagado com as vitórias que nem sabe o que é que está a dizer. O que ele fez ali foi a figura do que Patetinha deslumbrado. Ele é uma pessoa inteligente, mas está a fazer a figura do Patetinha. O problema dele, não é meu. Porque, reparem, o que é que ele disse do Benfica? Que é o caso dos e-mails. O que é o caso dos e-mails? Até agora que eu saiba, é um caso que foi provado que foi uma obra de, além de um roubo, foi uma operação de corte e costura lá do Porto Canal, que está condenado por isso. E em 7 anos ainda não conseguiram encontrar uma prova, já vamos em 7 anos, e por mais que se fale, ainda não apareceu uma acusação de que houvesse um resultado, fosse o que fosse, que tivesse sido resultado de um mail qualquer. Já há umas bolachas roubadas, é que foi a chatice, e que andaram a dizer coisas que não tinha nada a dizer. E, portanto, estar a falar dos e-mails é intelectualmente desonesto porque é zero, não tem nada, sobretudo, quando do lado, o Pedro já mostrou aquilo tudo, mas não mostrou tudo, então vou acrescentar mais 2 ou 3 coisinhas, só para rematar melhor. Nós está a fazer um ano, tivemos uma crise política no país. Tivemos uma crise política no país basicamente por 2 coisas muito simples. Porque houve um parágrafo da Procuradora-Geral que fez com que o Primeiro-Ministro aproveitasse para voar para a Europa, que é um problema dele, eu acho que era insuficiente, mas sou um cidadão mais contido, e sobretudo porque o chefe de gabinete tinha 70 milhões lá metidos numas caixinhas no gabinete. Ora, que eu me lembro, o Benfica está farto de ter buscas aqui na cidade. 70 mil. E o Porto também. O único que foi apanhado. 70 mil. João Paulo, não eram 70 milhões. Eram 70 mil, tem razão, é verdade. Peço desculpa, 70 mil. É verdade, obrigado pela correção. Mais 1000, menos 1000, é isso? Eu estava nos 100 milhões ainda e não voltei atrás. Mas o único clube em que foi encontrado dinheiro vivo em caixinhas não foi o Benfica, foi o Sporting. E, portanto, isso parece-me que é capaz de ser uma coisa um bocadinho mais... Insisto, processo que em si ajudou muito a fazer derrubar um governo. Portanto, um governo caiu, em parte por causa disso, porque o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro tinha 70 mil euros guardado em caixinhas e em caixas de vinho, não sei o quê, lá no gabinete. Mas o Sporting ficou incólume, apesar de ter também 70 milhões ali... Desculpem, 70 mil ou 30 mil, lá o que é que era, mas tinha dezenas de milhares de euros. 800 mil quando eram 8 milhões e tu falaste 70 mil. Mas sabemos todos que eram dezenas de milhares de euros e que é uma coisa que não é normal, e mais... Havia de ser dito que isso tivesse sido acontecido na sede do Sport Lisboa Benfica, coisa que não aconteceu. Do Sporting, de facto, o paguei cash do Jorge Gonçalves foi uma coisa que ele disse. Não foi ninguém que inventou. Que um vice-presidente andou a pôr dinheiro nas contas dos outros e até suspendeu o mandato, não foi no Benfica que isso aconteceu. E esta questão do dinheiro é uma questão que aconteceu foi no Sporting. E, portanto, estar a falar da nódoa dos e-mails, que são nada até agora. E já vamos em 7 anos. Ou pessoas, não. Temos o único ofendido é o Benfica e o Futebol Clube Porto já foi condenado, e o Portugal já foram condenados por isso em primeira instância. E, portanto, estarmos a fazer disto, a alimentar uma nebulosa inexistente, quando ainda para mais, se é o gerente de uma lavandaria, eu acho que é um bocado de mau gosto, e portanto para mim é uma cena macaca, porque é uma patetice, não tem credibilidade nenhuma, ao contrário de outras vezes, a maior parte dos sócios do Benfica levaram aquilo para a brincadeira, porque só se pode levar aquilo para a brincadeira, porque é tão ridículo. Outra coisa é, sim senhor, até pode vir a ser bicampeão, espero que não, vamos fazer tudo para que ele não seja, mas se for, então imaginemos o que é que vai ser se aquele senhor se deslumbra com um bicampeonato, porque realmente é simplesmente o não saber estar calado, o poder embriaga, as vitórias também embriagam, isto é uma bebedeira de vitória que é uma macacada, não tem outra expressão, a não ser também a falta de respeito pelo Benfica, que lhe fica mal também. Pedro Ferreira, vamos às tuas cenas macacas esta semana. Não, peço desculpa, mas eu recebi um e-mail que eu não li macacas, li macabras. Cenas macabras, é aquilo que eu vou falar, portanto, e tem que ver com uma coisa que é perfeitamente... Eu nem falaria nisto se não fosse macabro, mas o João Paulo já aflorou e Pinto da Costa até vai publicar em livro.
Eu acho que é profundamente macabro, de repente, termos alguém que se despede do dirigismo, dirigindo a única coisa que neste momento tem capacidade para dirigir, uma vez que já não pode dirigir de forma plenipotenciária o clube, agora dirige um funeral. Isto, o seu próprio funeral. E eu acho que isto é macabro. É verdadeiramente macabro. E, como digo, é assunto porque Pinto da Costa decidiu fazer disto assunto, escrevendo um livro sobre o caso. E dando-se ao luxo, como dizia o João Paulo e subscreve muito bem, num ato de acerto de contas de ódio, andar a decidir quem é que vai e quem é que não vai. Mas o que é mais estranho, isto é o que é macaco no meio deste macabro, é que é uma completa ausência de noção da realidade. Porque neste momento, a julgar pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelas mensagens e conversas que tenho com alguns amigos meus esportistas, há quem tenha medo de ser convidado para o funeral. Porque aqueles que forem convidados para o funeral são aqueles que estão conotados na nação portista, são conotados com o poder de Pinto da Costa. Há quem esteja verdadeiramente aliviado por não estar naquela lista. E isto é macabro dentro do macabro. É não ter a noção de como está a terminar, de como o seu tempo como dirigente terminou e de que neste momento é apenas tóxico. Quando ele diz quero este, quero este, quero este, quero este, há muita gente a suspirar de alívio. Muita gente mesmo. E eu acho que ele não tem essa noção. Não vou dizer que tenho pena de ver terminar assim Pinto da Costa. Acho que nem nos meus melhores sonhos me passaria... eu não conseguiria, nem nos meus melhores sonhos, escrever um argumento destes. Não conseguia. E eu nunca simpatizei com a personagem e não conseguia arranjar uma forma de colocar o final da personagem nestes termos. Ultrapassa qualquer possibilidade de ficção que eu tivesse imaginado. É macabro, mas há aqui uma parte em mim que não deixa de se divertir um bocadinho com isto, que é macabro. Eu sei que não o devia fazer, mas ao mesmo tempo é o triste espetáculo de ver aquilo a acabar desta forma. Não a vida do senhor, obviamente, é a forma do exercício do poder deste senhor. É sobre isso que eu estou a falar. É uma tragicomédia. Alguns até estão aliviados de não serem convidados. É o que eu estou a dizer, estão profundamente aliviados. Muito obviamente. Um deles diz, isto é uma ofensa para quem está... Não é uma ofensa, julgo, é um alívio. Vamos saltar para os recados para quem dirige. Júlio, a quem é que envias recados esta semana? Olha, eu trago aqui à equação um tema que tenho falado muito aqui sobre ele, sobre duas personagens que eu considero, enfim, que não estão à altura da função que ocupam. Mas, enfim, este meu recado para quem dirige vai ter muito direcionado para o Conselho de Arbitragem. Todos nós sabemos, e não só os adeptos do Benfica, mas todos aqueles que se interessam pelo fenómeno do futebol, das arbitragens, dos desempenhos das equipas de arbitragem, dos desempenhos do próprio Conselho de Arbitragem, dos seus dirigentes. Até agora também, muito recentemente, nas análises que se fazem, quando o Conselho de Arbitragem, através do seu vice-presidente, vai fazer, portanto, vai mostrar as imagens, o som, portanto, das conversas entre os árbitros. Mas há aqui uma situação que a mim me incomoda pessoalmente. Bem que é possível o Conselho de Arbitragem continuar a nomear para jogos do Benfica o Sr. Tiago Martins, sabendo o Conselho de Arbitragem, conhecendo o Conselho de Arbitragem, o contencioso que tem havido em algumas situações em que este senhor arbitra jogos do Benfica. Portanto, e não pondo aqui em causa, e mais, querendo até eu que este senhor tenha um bom desempenho, porque só assim valoriza a nossa arbitragem, no próximo domingo, no nosso jogo, o que eu digo é
como é que é possível o Conselho de Arbitragem nomear este senhor, porque à partida está a lançar achas para a fogueira. Pode acontecer que haja uma má decisão por parte desta equipa de arbitragem, não um lance durante o jogo, pode acontecer, quer dizer, mas mesmo que seja um erro que é admissível, ninguém vai perdoar, ninguém vai gostar e toda a gente vai continuar a apontar o dedo. Quer dizer, eu não percebo porque é que o Conselho de Arbitragem não tem aqui uma atitude profilática e em vez de nomear o Sr. Tiago Martins para os jogos do Benfica, não nomeia para outros jogos. Quer dizer, isto é mesmo querer atear a fogueira, é mesmo querer lançar achas para a fogueira, para a suspeição. Quer dizer, portanto, isto é, de facto, um comportamento dos dirigentes e dos responsáveis do Conselho de Arbitragem, portanto, que eu considero no seu melhor, agora que estão em fim de mandato. Porque o mandato deles vai terminar agora com as novas eleições da Federação Portuguesa de Futebol. E depois também o Sr. Fábio Veríssimo, nomeado para o jogo do Sporting, sendo conhecido uma série de jogos do Sporting em que o Sr. Fábio Veríssimo não esteve bem e, em algumas suas decisões, prejudicou o clube adversário que jogava com o Sporting, em benefício do Sporting. Quer dizer, portanto, as pessoas não andam a comer dados com a testa. As pessoas sabem estes comportamentos, estes desempenhos, mas o Conselho de Arbitragem pensa que as pessoas menos atentas e que aqueles que estão mais atentos andam a comer gelados com a testa, mas não. Aliás, o Sr. Fábio Veríssimo foi o protagonista do maior escândalo que há no futebol português. Dos últimos 5 anos. E até internacional, quando mostrou um cartão amarelo ao jogador Palhinha, que era o 5º amarelo e ele deveria ser castigado, e depois foi dizer que se enganou, que não era o Palhinha, era o primo do Palhinha, ou era não sei quem, e portanto isso fez com que o 5º amarelo fosse anulado e que o jogador Palhinha jogou nesse campeonato e teve 9 amarelos e não levou nunca um vermelho. Portanto, este senhor, Fábio Veríssimo, também, nesse jogo com o Sporting, que deu o dito por não dito, é como o Sr. Tiago Martins, que disse que tinha sido atingido com uma moeda de 2 euros e depois disse que não era 2 euros, deu o dito por não dito. 10 cêntimos. Foi valorização e desvalorização. Assim, e continuam a arbitrar jogos e continuam a ter desempenhos muito aquém daquilo que deveria ser o seu desempenho. Portanto, aquilo que eu digo é, os senhores do Conselho de Arbitragem brincam com isto, brincam com os adeptos do futebol. Sabes quem é que eu acho que vai ser um árbitro com um futuro radioso no futebol português? Radiante no futebol português? O árbitro do Benfica, do Pevida em Benfica. Sim. Vai longe, esse moço vai longe. Muito longe. Aliás, vai na senda. Vai longe, vai. E no caminho daqueles que... Se ele se pentear bem, fizer um bocadinho de gel e se mostrar sobranceiro nas decisões, eventualmente daqui a 25 anos está a presidente da Liga. Vai longe esse moço. Eu auguro-lhe uma boa carreira. Daqui a 25 anos pode-se candidatar à Liga ou à Júlio, concluíste, Ferreira. Mas para concluir só, portanto, é de facto, eu deixo aqui este meu recado, porque acho que os senhores do Conselho de Arbitragem, que estão no fim do seu mandato, estão, de facto, a mostrar o seu melhor com este tipo de decisões e nomeações. Portanto, e agora, para terminar, desejo aos 2 senhores árbitros bons desempenhos dos jogos que vão estar e que dignifiquem a arbitragem, que façam um bom desempenho e que valorizem o espetáculo. Pedro Ferreira, os teus recados para quem dirige? Não são bem recados, são mais perguntas. E, olha, vem na senda daquilo que nós temos dito aqui, de um artigo de opinião que li esta semana, até de um adepto do Sporting. Mas são perguntas que eu acho que se devem fazer. O atual Presidente da Federação Portuguesa de Futebol está em fim de mandato, vai sair dentro de uns meses. E ele tem tido uma imprensa muito suave, muito caridosa, subserviente em algumas ocasiões, distraída em tantas outras. Mas o que é certo é que há de haver um dia, não sei quando, mas há de chegar uma altura, não foi no fim de nenhum mandato, não foi no final de nenhum europeu, não foi no final de nenhum mundial, há de chegar uma altura em que há perguntas que devem ter resposta, ou melhor, que têm que ser feitas. Como é que está a questão fiscal com os ordenados do antigo treinador?
passou, desapareceu com a antiga equipa técnica. Como é que ficou essa questão fiscal? Lembro, a Federação Portuguesa de Futebol tem utilidade pública. Ora, no último europeu ficamos com os quartos de final. Qual é o balanço que foi feito disto? Foi positivo? Foi negativo? Não era exatamente isso que pretendiam, mas está tudo bem, não há problema nenhum. Como é que se fez a avaliação do desempenho da equipa e do treinador e dos dirigentes? Era isto que se pretendia, não era? Foi um quarto de final. As expectativas eram essas, eram esses os objetivos, cumpriram-se, não se cumpriram. Porque se eram esses objetivos, parece-me pouco. Acho eu. Se não se cumpriram, alguém tem que assumir responsabilidades. Nada. O treinador adjunto da seleção, chama-se Anthony Barry, nem sabia quem era, vai integrar a equipa técnica de Tuchel, agora em Inglaterra. Há algum esclarecimento sobre isto? Vão dizer alguma coisa? Alguém vai falar sobre este assunto? É o treinador, é o presidente da federação, sei lá, é um treinador adjunto. Imaginemos aqui no Benfica, o treinador chega e impõe um treinador adjunto para vir para a sua equipa técnica e a meio do percurso o treinador adjunto, que era tão importante que foi imposto, decide que vai para outra. Não há satisfações a dar? Eu acho que nos clubes há, na federação ainda mais deveria haver. A Nike, há 17 anos que a Nike é patrocinadora da Federação. Apareceu a notícia assim metida ali entre 3 notas de rodapé que vai ser substituída pela Puma. Eu não tenho nada, não uso materiais nem de uma nem de outra, é meio indiferente. Mas há verbas incluídas. Qual é o motivo? Nós podemos saber que contrato é que vai ser feito? O que é que há de mais-valias para a Federação? Vai ser um investimento ao nível das estruturas? O que é que a Puma traz que a Nike não tinha? Porquê é que se acaba com uma relação destas de tanto tempo? Eu acho que estas coisas devem ser esclarecidas. Por exemplo, ainda está em vigor a famosa claque de Portugal, aquela claque que dava bilhetes. Pareceu-me ver no último jogo. Bilhetes. Pareceu-me ver essa claque. Não estava lá o macaco. Pois, a claque dava bilhetes a um líder de claque que por acaso está preso e que era líder de claque do Futebol Clube do Porto. A Federação Portuguesa não tem explicação nenhuma a dar sobre os bilhetes que oferecia a um indivíduo que agora está preso e que, pelos vistos no Porto, usava os bilhetes em proveito próprio. E os bilhetes da Federação Portuguesa de Futebol também foram usados em proveito próprio. Alguém investigou? Não. Alguém sabe de alguma coisa? Não sei. Já que falamos de bilhetes, eu há muitos anos pedi a um amigo meu que me arranjasse uns bilhetes para o final da taça. Ele arranjou os bilhetes a um preço astronómico e disse-me, pois foi assim que os consegui arranjar dentro da Federação, mas já não há bilhetes dentro da Federação. O bilhete até dizia que era um convite, que não se podia vender, mas na Federação, não sei o quê. Telefonei para a Federação. True story. Foi para a Federação para apresentar queixa. Andei de telefone em telefone e todas as chamadas caíram. Pergunto eu agora, sei lá, depois de todo este processo, há algum processo de compliance na Federação relativamente à cedência de bilhetes? Há alguma fiscalização? Há alguém... Porque os bilhetes são dinheiro. Há alguém na Federação que pode chegar e dizer assim, não, nós podemos apresentar aqui as provas em conforme não há fugas de bilhetes para serem vendidos individualmente para proveito próprio. Estas são 10 das 40 que eu tenho aqui, mas o diretor já me está a dizer que tenho que avançar. Ficam mais 10 para o próximo, mais 10 para o outro e mais 10 para o outro. Porque são perguntas que se devem fazer a quem nunca respondeu. E é apenas Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, insensado por muita gente. Nem sequer vou falar dos tempos em que era dirigente de basquete no Porto. Só estou a falar dos tempos em que era dirigente da Federação Portuguesa de Futebol. João Paulo Oliveira Costa, os teus recados para quem dirige. Agora com tempo contado, por favor. O meu recado é para o nosso capitão de equipa, mas com conhecimento à equipa técnica e ao presidente do clube. Que é o seguinte, o jogo de quarta-feira foi mau. O treinador deu nota disso de uma maneira muito clara, educada, mas clara, no final do jogo, pela maneira como sofremos os golos que sofremos. E eu acho que houve um problema de atitude geral que não esteve bem. E que tem um paradigma em dois momentos, e é isso que eu queria realçar. Eu aceito as derrotas, quando elas são evidentes, e a de quarta-feira foi evidente, e estou habituado a ver os adversários a fazer antijogo. O futebol, aliás, é o único desporto que não combate o antijogo. Delega nos árbitros uma pífia contramedida de estender o jogo durante alguns minutos que nunca compensam, nem de perto nem de longe, os minutos que são perdidos no antijogo. Diz que o antijogo é para quebrar o ritmo, mas os outros jogos institucionalizaram a maneira de quebrar ritmo ao adversário legal e legítimo e leal, que são os minutos de desconto. Em todos os desportos, nos outros esportes há minutos de desconto, até no rugby, e portanto é possível encontrar maneiras de defender as equipas que estão em perda
mas de uma maneira que não seja abusiva, nem seja entregando aos árbitros um poder discricionário como eles continuam a ter e como este último turco também teve. E, portanto, o problema é que o fair play exige que sejamos para os dois lados. Ora, o Feyenoord não teve uma pinga de fair play o jogo todo. Já entrou em engolar e assim que marcou o primeiro gol, e marcou cedo, e com este árbitro, já o ano passado com o Salzburg foi a mesma coisa, quando o adversário marca cedo e começa a enganhar, o árbitro fica a ver, aquilo deve ter pensado, olha, menos trabalho que eu tenho, enquanto ele está ali a segurar a bola, eu não tenho que estar a olhar para nada. E, portanto, sobretudo com árbitros como este que teve aqui na quarta-feira, o antijogo é valorizado porque o árbitro deixa escorrer o antijogo todo. E, portanto, o nosso adversário não teve uma pinga de fair play o jogo todo. Do ponto de vista da honestidade do jogo, o Feyenoord foi profundamente desonesto, não vale a pena. Porque enrolou o jogo, caíam para o lado, trocavam as bolas, o guarda-redes mudava de sítio, essas coisas, todos os truques que nós sabemos, mas que o futebol deixa que aconteçam, que é pena. Acontece que, estando já a perder só por 2-1, e estando cada vez com pouco tempo, e estando a ser verdadeiramente maltratados pelo adversário, por 2 vezes o Feyenoord atirou a bola para fora para ainda perder mais tempo, e os nossos jogadores, na repetição de bola, ofereceram a bola ao Feyenoord. Eu acho isto, sinceramente, inadmissível. Não tem nada a ver com fair play, tem a ver com ser comido de cebolada. Eu não gosto de ter comido de cebolada. Uma coisa tem... Não estou para aí virado. E, portanto, eu respeito, o Benfica é um clube de fair play, sim senhor, mas não pode ser um clube patetinha. E quando se está a dar a bola a um adversário que está o jogo todo a ser desleal para connosco, estamos no campo não de ser leais para com eles, mas estarmos a alimentar mais. Então, eu acho que quando uma equipa está a queimar tempo permanentemente, vê que o adversário, uma situação daquelas, ainda lhes dá a bola, o que aconteceu? À primeira fizeram à segunda, porque voltaram a receber a bola. E, portanto, sinceramente, eu acho que aqui no Benfica qualquer coisa tem que mudar aqui no chip de lutar pela vitória com lealdade, mas sem se deixar engolar nestas coisas. E o Benfica, ainda para mais, como clube grande que é, suporta este tipo de antijogo repetidamente, para começar já no próximo domingo, muito provavelmente, nos seus jogos. E, portanto, é preciso, respeitando os adversários e respeitando o fair play, não ser mais papista que o Papa. E, neste caso, quando estávamos a precisar de segundos como pão para a boca, fomos mais papistas que o Papa. Não foi por isso que perdemos, mas foi também com isso que perdemos, e eu preferia pelo menos isso não tivesse acontecido, para o público ainda ser mais empolgante e para que os jogadores tivessem outro nervo na maneira de encarar os adversários, porque os adversários, sendo colegas de profissão, estavam a enganá-los. Estavam a enganá-los da maneira como se atiravam para o chão, como atiravam, como nunca mais repunham a bola em jogo, como trocavam os marcadores de cantos ou os lançadores de bola lateral. E perante isso, ainda lhes vamos dar a bola quando eles se atiram para o chão? Eu acho que não é assim. Eu acho que tem que haver um discurso que impeça que os nossos jogadores sintam a obrigação profissional de fazer isso, porque os outros não sentem, não têm problemas nenhuns de nos aldrabar jogada a jogada. É isto para mim. Eu acho que devia, sinceramente, temos de ter cuidado, até porque somos permanentemente vítimas destas circunstâncias e temos de saber combatê-las. Quando souberem que o Benfica não cede a essas coisas, se calhar deixam de fazer esses disparates. Se souberem que se atiramos a bola para fora, eles não nos dão a bola. Deixam de atirar a bola para fora. É capaz de ser mais inteligente. É isto. Júlio, vamos ao Ponham-se a Pau, 1 minuto e meio. Muito bem. Olha, vou ser muito rápido. O meu Ponham-se a Pau vai direitinho para o jogo que vamos fazer e para os próximos jogos que vamos fazer. Portanto, saímos de um jogo de Champions onde de facto não fomos felizes, onde foi uma jornada em glória, quer dizer, não conseguimos a vitória que queríamos, não conseguimos o resultado que queríamos, mas há uma coisa que nós conseguimos, foi ter os adeptos unidos em volta da equipa, no apoio à equipa. Obviamente saímos todos tristes por não termos ganho o jogo, mas continuamos todos muito unidos e coesos. E é essa união e essa coesão que é necessária haver em volta da equipa, no apoio aos jogadores, no apoio aos nossos técnicos, na presença massiva nos jogos, quer nos campos, quer nos pavilhões. Portanto, os adeptos são de facto a mola real deste grande clube, deste grande Benfica, e portanto é isto que temos que nos pôr a pau, porque os nossos detratores, quer ao nível da imprensa, quer ao nível dos comentadores, quer ao nível dos nossos rivais, dos adeptos rivais, eles continuam aí a estar bem posicionados, continuam aí a estar bem presentes e andam todos por aí sempre a falar do Benfica e tudo o que é Benfica, com o seu anti-benfiquismo, com a sua forma de estar, portanto, de destratar sempre o nosso Benfica, de maneira que ponham-se todos muito a pau, porque temos de estar todos muito unidos e coesos na defesa e no apoio do nosso Benfica, das nossas equipas, dos nossos jogadores e dos nossos técnicos. Obrigado, Júlio. Pedro Ferreira, 1 minuto e meio para o Ponham-se a Pau.
Na altura em que saiu o caso dos e-mails, nada se provou, mas o Benfica de facto ficou fragilizado fora de campo. No caso dos vouchers ainda se provou muito menos e ficamos fragilizados fora de campo. Isto que está agora a acontecer também nos fragiliza fora de campo. A única forma que nós temos de responder a isto, e aí, meus caros, ponham-se a pau, como diz o Júlio, é estarmos verdadeiramente unidos naqueles momentos em que publicamente temos a nossa equipa à frente, como no estádio, ou unidos, por exemplo, como vamos ter de estar dentro de um sentido crítico, mas de uma profunda união benfiquista, já no próximo sábado, na Assembleia Geral, que vamos ter, que é extremamente importante e que temos que passar também cá para fora aquilo que é o sentimento que nos une a todos, que é só unidos, todos juntos, é que conseguimos ultrapassar e ganhar todos estes adversários. E muito bem. João Paulo Oliveira e Costa, o minuto e meio que te resta para o Ponham-se a Pau. Ponham-se a pau com o antijogo, para já, porque vai ser, é assim que vai começar o jogo contra o Rio Ave, mesmo que eles ataquem. Ponham-se a pau porque nós, nesta altura, não podemos perder um décimo de ponto, quanto mais um ponto inteiro ou 3, e portanto é o próximo jogo é importante. E ponham-se a pau desde já, porque quando formos voltar a jogar para a Champions, vamos jogar contra um Bayern Munique que só tem 3 pontos ainda. E, portanto, vai valer tudo para que o Bayern chegue aos 6 pontos. E, portanto, nós que já temos um histórico difícil, vamos enfrentar um animal muito ferido, porque neste novo formato da Champions, os grandes também perdem, porque jogam uns contra os outros e estão a perder até com os menos grandes. E, portanto, o jogo de Munique tem que começar a ser perdido, mas tem que ser encarado com muito cuidado, porque o Bayern tem só 3 pontos, o que para as altas esferas da UEFA já deve haver alguns alarmes vermelhos a tocar e, portanto, temos que ter cuidado. João Paulo Oliveira e Costa, Pedro Ferreira, Júlio António, Pedro Abreu Rocha. Obrigado a todos. Viva o Sport Lisboa Benfica. Benfica. Voltamos para a semana com mais as lanças apontadas. Até lá.